Perspectivas de utilização de macrófitas como ingrediente alimentar para peixes na aquacultura futura. O objetivo desse artigo de revisão é descobrir se a dispendiosa farinha de peixe pode ser substituída por macrófitas para reduzir custos de alimentação. Quase todos os pesquisadores têm a opinião de que uma fonte alternativa de proteína deve ser utilizada na indústria de rações para animais aquáticos para substituir a farinha de peixe, que tem baixa oferta e alta demanda. Diversas pesquisas têm sido realizadas para a substituição de proteína marinha com a inclusão proteica de plantas de baixo custo. Entre as macrófitas, podemos destacar a azola, salvínia, hipomeia, trapa, pístia, lentilha d'água, que já foram testadas como componentes potenciais em alimentos para animais aquáticos. A maioria dos pesquisadores recomendaram uma substituição parcial de farinha de peixe porque uma combinação de proteínas de origem animal e origem vegetal é muito mais eficaz do que uma única fonte de proteína. A utilização de diversas fontes de proteína e combinações podem evitar um alto nível de incorporação de um antinutriente específico na ração e também pode ser uma forma de recompensa pela deficiência de aminoácidos essenciais em qualquer fonte particular de proteína. Existem várias espécies de macrófitas que são boas fontes de alimento para peixes, particularmente aqueles pertencentes à Cyprinidae e às famílias Cichlidae. Porém, não são todas as espécies que podem ser utilizadas como alimento em aquadietas, por causa de fibras e fatores antinutricionais presentes em plantas. As fibras causam a diluição de nutrientes e os fatores antinutricionais reduzem a biodisponibilidade de nutrientes e às vezes até mesmo a palatabilidade. Macrófitas, especialmente flutuantes, como a azola e eicórnia, podem ser usados para aumento de nutrientes, e a eutrofização que ocorre em tanques de peixes e lagoas pode ser usada para cultivar e produzir plantas flutuantes benéficas. Em todos os casos, a cobertura de flutuação livre de macrófitas não deve ultrapassar 1/4 do total da área de superfície do tanque, de modo a produzir um ecossistema de cultura de peixes de equilíbrio adequado. Quase 50% de espécies de macrófitas são documentadas como dieta para peixes onívoros e herbívoros, direta ou indiretamente. Quase 50% de proteína de origem vegetal têm sido convertidas em proteína de peixe, e até 30% de incorporação de macrófitas nos componentes de rações demonstram possuir um favorável perfil de aminoácidos. Em comparação com ingredientes vegetais comerciais padrões, as macrófitas mostram teores adequados de proteínas. O perfil de aminoácidos da lentilha d'água e samambaia de água fermentada, Azolla filiculoides, parece cumprir os requisitos de lisina e metionina de peixes tropicais comuns de cultura. Ingredientes de ração à base de macrófitas têm um perfil nutritivo promissor. Proteína bruta varia entre 11 a 32%, lipídios entre 2,9 e 16,81% e cinzas entre 8 e 31%, uma boa variedade de aminoácidos e uma boa quantidade de micro e macronutrientes que os tornam substituintes prósperos para a alimentação dos peixes. Espécies de peixes como carpa, a tilápia e o camarão de perna branca podem ser criados com alimentos sem farinha de peixes. Se a fermentação é economicamente viável em nível industrial, algas marinhas de água fria como Trautoquidris possuem níveis muito mais elevados de ácidos graxos marinhos e podem proporcionar um substituto para o óleo de peixe. As plantas aquáticas possuem uma quantidade substancial de proteínas e minerais e são considerados ideais para a substituição da farinha de peixe nas rações aquáticas. Lentilhas d'água têm sido relatadas como o alimento preferido de um grande número de peixes herbívoros, como carpa-capim, tilápias e farpa de prata. Lacunas de conhecimento e perspectivas futuras. A presença de antinutrientes em rações baseadas em ingredientes vegetais tem sido relatados.
mas existem poucos estudos sobre os mecanismos de ação dos antinutrientes nos peixes, que incluem oligosacarídeos, glucosinolatos, inibidores de tripsinas, saponinas e gocipol, que foram investigados por um certo nível. No entanto, a maioria das investigações se limitaram a um antinutriente específico e enfatizam se este tem um impacto sobre os peixes, mas não um mecanismo particular de ação por meio do qual bioativo influencia os peixes. Também há pouco conhecimento sobre a eficácia da energia e utilidade de aminoácidos e suas variações entre os componentes da alimentação. A avaliação da digestibilidade de componentes individuais é a primeira base para melhorar nosso conhecimento sobre a utilidade nutricional das dietas e seus componentes. Isso pode ser ainda mais aprimorado, melhorando a compreensão a um nível peculiar à nutrição e utilidade energética de dietas e rações. Isso vai não apenas fornecer uma base para melhorar nossa percepção dos valores nutricionais, mas também para medir um valor comercial de componentes específicos para incorporação nas dietas. Em relação aos peixes de viveiro, várias lacunas de conhecimento estão presentes nesse campo que precisa ser transposto. Conhecimento do nível de fatores antinutricionais dos componentes das plantas e de rações baseadas nesses ingredientes vegetais. Raramente são publicados os resultados de ensaios experimentais. O estudo sobre os impactos que muitos alimentos alternativos ricos em proteínas representam para os peixes geralmente são destinados à eficácia da conversão alimentar, à digestibilidade de nutrientes e crescimento de peixes. Mais estudos são necessários para determinar as consequências de vários antinutrientes, isoladamente e em conjunto, para a digestibilidade e absorção de nutrientes, bem como propriedades funcionais e estruturais de intestinos, seus mecanismos de defesa e sua microflora. Os efeitos de longo prazo também precisam ser investigados. Isso será útil na previsão da influência de um único componente da planta, bem como muitos constituintes em combinação, sendo introduzidos pela primeira vez, e a identificação das mesmas são necessárias para impedir os impactos deletérios na saúde. O uso de probióticos no cultivo de peixes é promissor e pode revolucionar a indústria da aquicultura, mas ainda está na infância e precisa de estudo substancial para ser totalmente explorado. É necessário ter o conhecimento do mecanismo de ação para quanto a definir os critérios para a seleção de probióticos eficazes que não foram resolvidos. Assim, um estudo mais aprofundado das interações entre hospedeiro e micróbios em animais experimentais e o desenvolvimento de ferramentas avançadas de monitoramento são de urgência. Isso será útil para uma melhor compreensão do papel da microfauna nativa e sua composição, bem como de culturas de probióticos. A aplicação de probióticos é um dispositivo de gerenciamento vital, mas sua eficácia é baseada no conhecimento do tipo de competição entre variantes microbianas e o conhecimento do mesmo é limitado, o que merece uma atenção para mais pesquisas nessa direção. Conclusão: a utilização de macrófitas para a preparação de ração para peixes está bem documentada, mas precisa de uma avaliação mais aprofundada. Particularmente, os fatores antinutricionais precisam ser avaliados para que o estudo não fique confinado à experimentação, mas sim aplicada na produção e dietas para animais aquáticos em nível industrial. A substituição de farinha de peixe em aquadietas por fontes alternativas de proteína são, obviamente, muito necessárias e a inclusão de alimentos à base de plantas ricas em fatores antinutricionais é inevitável. Como não é lógico quais os problemas a serem resolvidos usando constituintes de plantas em compostos para alimentação de animais aquáticos, é melhor enfrentar este problema de uma maneira que os impactos negativos dos fatores antinutricionais possam ser evitados. Assim, estudos das técnicas para tratar estes problemas são necessários para serem planejados, para reduzir a perda de nutrientes e também embelezar os rendimentos. A investigação de probióticos eficazes deve ser enfatizado
para reforçar o uso de plantas aquáticas como ingrediente alimentar na aquicultura à medida que os probióticos aumentam a disponibilidade e a digestibilidade de nutrientes. Além da suplementação de enzimas, a verificação da inibição de patógenos potenciais pela microbiota dos peixes deve ser analisada, através das análises das vísceras. Uma análise de custo-benefício também é necessária para avaliar a viabilidade comercial dos ingredientes da ração. O artigo de referência do conteúdo pode ser encontrado na revista científica Review Aquaculture, aceito em junho de 2020, realizado por pesquisadores da Universidade de Kashmir, na Índia, podendo ser citados como Nassen et al. 2020. Este é o primeiro resumo em áudio do Esprit de Aqua. Vejo vocês no próximo. Até breve!